graça e a paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite a todos. Nós iniciamos nesse momento mais uma transmissão aqui da nossa igreja. Hoje a nossa transmissão aqui do nosso templo, da Igreja de Cristo, da Vila Missionária aqui em São Paulo. Hoje um pouco diferente, a nossa transmissão hoje um pouco diferente. As outras eu fiz de casa e hoje essa transmissão aqui do templo, e a gente vai contar também com a participação de duas servas de Deus na ministração de alguns louvores para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Portanto, você já divulga para os seus amigos, para os seus parentes, que dentro de alguns instantes nós também estaremos com a ministração da Palavra de Deus, hoje com o livro base da nossa reflexão será o livro de Esdras. Nós teremos a partir de hoje algumas reflexões tendo como base o livro de Esdras. A gente começa hoje e as demais transmissões que nós faremos também será aqui do templo, e faremos a nossa meditação no livro de Esdras, tá bom? Então, reforce aí com seus amigos, com seus parentes, que a nossa palavra hoje será no livro de Esdras. E se você tem disponibilidade aí de uma Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo do livro de Esdras. Desde já agradecemos a todos que estão online, já dando sinal aqui de que estão nos acompanhando. O irmão Clóvis, ali no estado do Rio Grande do Norte, Deus abençoe sua vida, servo de Deus. A nossa amiga Welma, da cidade de Imperatriz, Maranhão. A Novinha, da Igreja de Deus, ali na cidade de Irauçuba, Ceará. Ao Roberto Gomes Godinho, meu amigo Godinho, tivemos a oportunidade de congregar juntos por 8 anos aí na Igreja de Cristo Imperatriz. Irmã Paloma, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma vez acompanhar a nossa transmissão. Deus abençoe. Irmão Alex também está aí online, participando, acompanhando a nossa transmissão. Pablo, Deus abençoe. Meu amigo Enzo, a quem eu chamo de Sansão, né? E a Júlia, estão aí com toda a família, Paloma e Alex. Deus abençoe a todos. Irmão Vitor está aí com a irmã Sulamita no conforto da casa, né? Acompanhando a nossa transmissão. Irmã Wanda, também congregamos juntos na Igreja de Cristo na cidade de Aratuba. A irmã Wanda foi minha ovelha. Deus abençoe sua vida, serva de Deus. Irmão Enoque, da Igreja de Cristo em Fortaleza, Deus abençoe. Irmã Carla. Então, vá divulgando aí para os amigos, para os parentes, que logo mais nós estaremos com a ministração da Palavra de Deus, iniciando hoje uma série de reflexões no livro de Esdras, um livro histórico do Antigo Testamento, e nós estaremos extraindo do livro de Esdras algumas reflexões para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Irmão Marcelo Oliveira, da Igreja de Cristo em Fortaleza, querido, Deus abençoe sua vida, a vida da irmã Suzy, Deus abençoe poderosamente. Irmão Valmir e a irmã Duda também foram minhas ovelhas ali na Igreja de Imperatriz, no Maranhão. Eu não gosto muito de usar esse termo minhas ovelhas, porque eu não tenho nenhuma ovelha. As ovelhas pertencem a Cristo, a igreja pertence a Cristo Jesus. Então
o termo minhas ovelhas é mais força de expressão. Irmã Emília, Deus abençoe sua vida, querida. Está aí acompanhando a nossa transmissão. Irmã Lúcia, irmã Ângela, pastor Francisco, mais uma vez aqui participando da nossa transmissão, acompanhando a nossa transmissão. Deus lhe abençoe, servo de Deus. Irmã Eliane Queiroz, da Igreja de Cristo, Fazenda Nova, graça e paz, serva de Deus. Deus abençoe sua vida. Amém, meus queridos. Nós teremos daqui a pouco a ministração de alguns cânticos com a Claudiana e a irmã Osanita. A irmã Osanita veio hoje aqui nos ajudar. E logo após essa ministração desses cânticos, nós estaremos então meditando um pouco na palavra do Senhor, na palavra do nosso Deus, buscando na palavra do Senhor a edificação e o fortalecimento da nossa fé em meio a todos esses momentos críticos, difíceis que nós estamos enfrentando nesses últimos dias, mas temos buscado na palavra de Deus a edificação e o fortalecimento das nossas vidas. Amém? Vamos ouvir então a ministração dos cânticos com a irmã Claudiana e a irmã Osanita, e logo em seguida nós voltaremos com a ministração da palavra do nosso Deus para o nosso crescimento espiritual. Divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, para acessarem a nossa transmissão, participarem aqui da nossa transmissão, porque tem palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual hoje à noite. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz para todos vocês aí do outro lado da telinha. E hoje vamos louvar o Senhor. Os dias difíceis, mas o Senhor está presente em nossas vidas porque Ele vive. Amém? Sinta a presença do Senhor aí onde você está. Porque Ele vive, é o primeiro louvor que nós vamos ministrar nesta noite.
Senhor. Amém. Estaremos guardados. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, muito obrigado pelo apoio, a Claudiana e a irmã Rosanita, que estão hoje aqui ajudando nessa transmissão. O pastor Enoque mandou aqui uma mensagem dizendo da irmã Prazer e do irmão Flávio, ali da Igreja de Cristo em Vila Velha, Fortaleza, Ceará. Deus abençoe a vida deste casal, pastor Enoque, e quando você tiver a oportunidade de estar com eles, diga-lhes que lhes enviei um abraço. Também acompanhando a nossa transmissão, a irmã Rosália e o pastor Gerson Queiroz. Pastor Gerson, que Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial. Estou lhe devendo uma visita. Eu estive em dezembro em Fortaleza e tinha a intenção de ir
visitá-lo, mas infelizmente não foi possível. Mas numa outra oportunidade eu quero estar com você, com a irmã Rosália, juntos, a gente orar, a gente ler a palavra, a gente estudar um pouco a palavra do Senhor. O pastor Gerson Queiroz é pastor da Igreja de Cristo num bairro em Fortaleza chamado Granja, Portugal. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas vezes na igreja onde o pastor Gerson Queiroz é pastor até hoje. Também acompanhando a nossa transmissão, meu amigo Valdeirton, estudamos juntos em Fortaleza. Deus abençoe a sua vida, meu querido, de uma maneira especial. A Paloma avisa aqui que colocou a transmissão na TV e toda a família está ali diante da TV acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe. Façam isso, compartilhe com a família, junte a família, reúna toda a família para esse momento em que a gente acabou de ouvir esses dois cânticos e teremos daqui a pouco a ministração da palavra do Senhor. A Andréia e o André, é um casal, o André, irmão da Claudiana, estão acompanhando a nossa transmissão ali na cidade de Irauçuba, são da Igreja de Cristo da cidade de Irauçuba, Ceará. Deus abençoe a vida de todos que têm acompanhado essas transmissões, desde a primeira que nós fizemos se eu não me engano, numa sexta-feira, e depois eu fiquei fazendo só aos domingos, né? Só aos domingos a nossa transmissão. Lucilene Venâncio também participando ali da nossa programação. Então, se você tem a oportunidade de reunir a família e participar desse momento de edificação, de fortalecimento, faça isso. Não seja egoísta de ficar só com você, só para você, mas reúna a família, junte a família para esse momento de edificação e fortalecimento da palavra do nosso Deus. A irmã Beth, irmão Marcelo, aí também acompanhando a nossa transmissão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Reforçando que a nossa transmissão hoje está sendo feita aqui do templo, aqui da Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo, e a nossa palavra hoje terá como base o livro de Esdras, um livro histórico do Antigo Testamento, e que a partir de hoje nós iniciaremos uma série de reflexões desse livro do Antigo Testamento, o livro de Esdras. Também participando aqui da nossa transmissão, a irmã Eunice, aqui que congrega conosco na Igreja de Cristo em Vila Missionária, São Paulo. Deus abençoe a sua vida, irmã Eunice. Portanto, eu quero desde já compartilhar com você o capítulo de número 1 do livro de Esdras. Se você tem a oportunidade de acompanhar a leitura, tendo em suas mãos uma Bíblia, amém, isso é bom. Se não, ouça com atenção a leitura que será feita. A Miranda, minha amiga ali da Fernandes Mera, Negócios Imobiliários, também acompanhando aqui a nossa transmissão. A irmã Helena da cidade de Irauçuba, Deus abençoe a sua vida. Portanto, se você tem a oportunidade de ter a Bíblia em suas mãos e acompanhar essa leitura, Esdras, capítulo de número 1. Esdras, o livro de Esdras, capítulo de número 1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém,
que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém. Fizemos a leitura de todo o capítulo 1 do livro de Esdras, composto por 11 versículos. E a nossa palavra hoje terá como base esses versículos que nós acabamos de ler. Quero aqui também, antes, agradecer a Francileide, a irmã Francileide, filha da irmã Neuza, que está acompanhando a nossa transmissão, a irmã Tatiane Aires, congregou conosco na Igreja de Cristo da Imperatriz, ela e seu esposo Flávio. Deus abençoe a sua vida. Quem também está acompanhando a nossa transmissão é o Renan, filho da irmã Osanita. Renan, Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. A todos que estão nos assistindo, espero que você esteja compartilhando essa transmissão para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus, que traz edificação, que traz fortalecimento, que nos traz crescimento espiritual. Hoje, antes de iniciar a nossa transmissão, eu estava acompanhando e percebi que muitos aderiram a esse momento, né, de fazer as transmissões, de fazer os cultos online. Algumas igrejas, alguns pastores aderiram a esse momento, até porque é uma forma da gente estar fazendo uso dessa nossa ferramenta da forma mais saudável possível, da forma mais correta possível, que são as redes sociais, para transmitir informações, e principalmente informações verdadeiras, e principalmente fazer a propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fico feliz com isso, né? Eu fico feliz por ver que, de fato, algumas igrejas, alguns pastores, servos e servas de Deus, estão conseguindo se adaptar a esse novo momento. No início, criou-se aquele assombro de que estavam querendo fechar as igrejas, fechar os templos, era a imposição do Estado. Muitos entenderam como uma imposição do Estado, mas na verdade não. Nós
precisamos entender que a igreja ela pode colaborar com a sociedade para o bem da sociedade de várias formas. Acima de tudo, anunciando o Evangelho de Cristo, mas também dando a sua parcela de contribuição no que diz respeito a respeitar e acatar as ordens das autoridades. Se no momento temos que fechar os nossos templos, amém, os templos estão fechados. No entanto, a igreja continua ativa, em movimento. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Lamentavelmente, alguns não entenderam ainda o quão é importante essa ferramenta, onde infelizmente a gente vê pastores que, ao invés de fazerem uso desse momento para anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, estão aí mais uma vez explorando o povo, pedindo dinheiro, quando não é isso, é rebatendo a pregação de um outro, quando na verdade neste exato momento, cabe à igreja do Senhor Jesus dar o que a sociedade mais precisa nesse momento. E o que a sociedade mais precisa neste exato momento? Da pregação da palavra de Deus. É disso que a sociedade está precisando. É isso que as pessoas esperam da igreja do Senhor Jesus. Uma palavra que edifique, uma palavra que fortalece, uma palavra que lhes faça acreditar que esse vento forte vai passar. Então, bendito seja o nome do Senhor, que tem sim servos e servas de Deus que têm entendido que essa é uma oportunidade de ouro, em que nós podemos falar para muitas pessoas. Muitas pessoas estão online, muitas pessoas estão participando, assistindo às transmissões, e alguns servos e servas de Deus entenderam que esta é a oportunidade, que este é o momento para anunciar o amor e a graça do nosso Deus para com o ser humano. Amém? E é isso que eu quero fazer aqui, tendo como base o livro de Esdras. Nesta noite, como eu falei, nós iniciaremos uma série de reflexões, tendo como base o livro de Esdras. Eu quero iniciar essa reflexão reforçando algo que eu penso a respeito desse atual momento. É que muitas pessoas têm se apresentado como possíveis iluminados de Deus, dizendo que Deus revelou tudo o que está acontecendo. Deus me disse que iria trazer juízo ao Brasil, Deus me disse que iria tratar com as nações e tal. A sensação que eu tenho é que essas pessoas querem ser conhecidas como iluminados por Deus com relação ao que está acontecendo, quando na verdade, se olharmos para as Escrituras, a gente vai ver que nada do que está acontecendo é novidade, absolutamente nada. Então, ao invés de se levantarem com supostas profecias, com supostas revelações de que Deus me revelou que iria acontecer isso, traga a palavra de Deus para que as pessoas busquem estabelecer um relacionamento com Deus. Com isso eu não estou dizendo que profecias não existam. Existem sim, eu creio em profecia, eu creio em visões, eu creio em revelações, mas o que eu quero propor como reflexão hoje à noite é que nós não precisamos desses supostos iluminados, dizendo que Deus me disse, Deus me revelou que isso tudo é para trazer juízo. A palavra já nos traz isso, a palavra já nos anuncia isso. Se você lê
dois capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, você vai ver que nada do que nós estamos enfrentando nesses últimos dias é novidade. Lá, os capítulos 24 e 25 de Mateus nos traz a certeza de que o que nós estamos vivendo nesses últimos dias já nos foi anunciado, já foi anunciado pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. O Evangelho de Mateus, ele começa dizendo, só para você entender, para que você não seja enganado com essas supostas profecias escatológicas que estão surgindo. É fácil dizer que Deus revelou quando tudo está acontecendo agora. É fácil. Mas preste atenção, quando você lê o Evangelho de Mateus capítulo 24, você vai ver que quando Jesus estava saindo do templo com os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a beleza do templo, para a estrutura do templo. E Jesus não entrou na onda dos discípulos, pelo contrário, Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos ficaram com aquilo na cabeça. O que ele quis dizer com isso? E na primeira oportunidade, eles se aproximaram de Cristo e perguntaram assim: Mestre, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinais teremos da tua vinda e do fim do mundo? Prestem atenção, olhem o questionamento, a pergunta dos discípulos: quando serão estas coisas? Que sinais teremos da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a discorrer no Evangelho de Mateus 24 e 25 uma série de acontecimentos. Alguns já aconteceram. A questão de Jerusalém no ano 70. Outras estão acontecendo quando Cristo disse: não se assustem, porque isto é só o princípio das dores. E não resta nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo esse princípio das dores. E Jesus fala do fim. Portanto, ao invés de você ficar impressionado, assustado ou assustar as pessoas com essas prováveis profecias escatológicas desses supostos iluminados e iluminadas de Deus aí, e consulte a palavra de Deus, e você vai se certificar que o que nós estamos vivendo não é nenhuma novidade. Cristo já havia preparado os seus discípulos, e com as suas declarações no Evangelho de Mateus 24 e 25, também ao ler, nos preparamos para tudo o que está acontecendo e para o que ainda vai acontecer. Amém? Então, e o que isso tem a ver com o livro de Esdras? Esses dias eu estava lendo o livro de Esdras e pude aprender algumas coisas, aprender algumas lições no livro de Esdras. E é incrível como a história, os eventos históricos manifestam os propósitos de Deus. É incrível, é incrível. Como em cada detalhe da história, em cada acontecimento, em cada fato que ocorre na história, a gente consegue ver, a gente consegue perceber Deus agindo, Deus no controle de todas as coisas. O que nós acabamos de ler no livro de Esdras é algo fantástico, fantástico. Na medida em que a gente for estudando, extraindo as reflexões no livro de Esdras, você vai ver o quão esse livro é belo e fascinante. É fascinante ler o livro de Esdras. Por quê? Porque o livro de Esdras, ele registra o cumprimento da promessa de Deus de livrar o seu povo, de tirar o seu povo lá da Babilônia. Quando eles estavam indo cativos para a Babilônia, e Jeremias consolando e confortando, ou tentando consolar e confortar o coração daquele povo, dizendo que Deus os visitaria, mas Deus só os visitaria passados 70 anos. Foi essa a promessa de Deus para o povo. Jeremias capítulo de número 29 vai dizer o seguinte, que Jeremias diz ao povo assim:
que Jeremias fala assim: ao chegarem lá, construam casas, plantem vinhas, deem suas filhas em casamento, busquem mulheres para seus filhos, constituam família, que passados 70 anos eu os visitarei. Foi essa a promessa de Deus. E aí, quando a gente chega no livro de Esdras, quando a gente começa a ler o livro de Esdras, o nosso coração se enche de alegria em ver que Deus, Ele atravessa a história. O tempo passa, os 70 anos se passam, os 70 anos de cativeiro na Babilônia se passam, e se levanta um rei persa chamado Ciro. E o versículo de número 1, ele já diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Por isso eu reforço para você: quer entender o que está acontecendo? A palavra nos diz o que está acontecendo. Quer entender o que está acontecendo neste exato momento? Não só a nível Brasil, mas no mundo inteiro, a palavra de Deus. Por quê? Porque os eventos históricos manifestam os propósitos de Deus na vida dos que nele creem, na vida de toda a humanidade. Portanto, o livro de Esdras traz esse grande registro do cumprimento da promessa de Deus em tirar o seu povo do cativeiro. Amém, queridos? E a gente começa a ver que essa profecia, ela começa a se cumprir em Ciro. Depois de Ciro vem o rei Dario, e depois do rei Dario vem o rei Artaxerxes. Ou seja, por meio da proteção e da ajuda de 3 grandes reis persas, Deus, ele socorre o seu povo. Por isso, as Sagradas Escrituras, quando analisadas, quando estudadas de forma profunda e correta, ela nos faz fazer uma leitura minuciosa acerca de tudo o que acontece ao nosso redor. Deus, quando fala ao profeta Jeremias que depois de 70 anos os visitaria, quem sabe na cabeça daqueles que ouviram aquela profecia naquele dia, esse visitar de Deus seria Deus levantando algum patriota, algum líder judeu para fazer isso. No entanto, se a gente pega o livro de Esdras, o livro de Neemias, a gente vai ver que a atuação de Ciro, Dario e Artaxerxes não foi outra coisa senão Deus visitando o seu povo para tirá-los do cativeiro, para tirá-los da Babilônia e levá-los de volta a Israel, e levá-los de volta a Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor Deus, que se serve da história para manifestar o seu braço forte na vida dos que nele creem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus se serve dos eventos históricos para manifestar o seu braço forte. Então guarde isso. Por meio da proteção e da ajuda de 3 grandes reis persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, Deus cumpre a sua promessa em, passando-se 70 anos, ele arranca o povo de lá, ele tira o povo da Babilônia.
Não foi através de um líder judeu, não foi através de um rei judeu, mas foi através de 3 reis pagãos. Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando Deus quer, Ele faz com que as nossas causas cheguem nas mãos de quem pode fazer por nós. Quando Deus quer agir, Ele age não da forma como nós projetamos, porque a gente tem a mania de imaginar como que Deus vai fazer, como que Deus fosse previsível. Deus não é previsível, Deus é imprevisível. Você não consegue premeditar, você não consegue dizer ao certo como Deus vai fazer. Você só pode ter uma certeza, é que Ele vai fazer. Como? Isso não nos importa, isso não nos interessa. Ele vai fazer. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está preso dentro de uma caixinha, submisso a regras e normas que nós criamos. Deus, Ele é soberano, a ação de Deus é soberana, a vontade de Deus é soberana, de maneira tal que Ele faz quando quer, e do jeito que Ele quer, Para o judeu seria inadmissível ser ajudado por um pagão. No entanto, os reis que lhes estenderam a mão para socorrê-los, para ajudá-los, foram 3 reis pagãos: Ciro, Dario e Artaxerxes. Esses 3 homens foram canais de Deus para abençoar a nação de Israel. E mais, Ciro, a respeito de Ciro, a gente consegue ver no livro do profeta Isaías que ele foi chamado por Deus de meu ungido. Mas foram só esses 3 reis que ajudaram o povo? Não. Esses 3 reis, Ciro, Dario e Artaxerxes, estenderam as mãos para socorrer os judeus. Eles contaram com a ajuda, com o auxílio de judeus piedosos. No caso aqui do livro de Esdras, eles contaram com a ajuda, com o auxílio, com a intermediação de Zorobabel, de Ageu, dos profetas Ageu e Zacarias. Eles contaram com o auxílio desses homens judeus, porque Deus, Ele comanda as coisas dessa forma. Esses 3 grandes reis precisavam de mediadores, e naquele momento, os mediadores entre os reis Ciro, Dario e Artaxerxes, cada um no seu tempo, foram esses homens. Em se tratando de Ciro, aqui no livro de Esdras, ele contou com a mediação, com mediadores, Zorobabel, Ageu e Zacarias. O rei Artaxerxes, por sua vez, ele contou com a mediação de Neemias. Neemias era o mediador entre o rei Artaxerxes e a nação de Israel. O agir de Deus é algo fantástico. E olha só, Deus, ele tem sua forma de agir, sua maneira de agir, sua maneira de abençoar o seu povo. Ele tinha os reis pagãos, mas esses reis pagãos contariam com a ajuda, com o auxílio de homens da nação de Israel: Zorobabel,
os profetas Ageu e Zacarias, Esdras. Então cada rei foi contando com esses homens. O capítulo de número 1 do livro de Esdras, do verso 1 ao verso de número 11, e entrando no capítulo de número 2, que vai até o verso de número 70, esses dois primeiros capítulos do livro de Esdras, ele nos traz a preparação para o retorno dos judeus a Jerusalém. Ou seja, Deus, o Senhor Deus, por intermédio desses homens, ele, ao completar os 70 anos de cativeiro, ele liberta aquele povo. E é interessante que o verso de número 2, aqui do capítulo de número 1, são palavras de Ciro. Ele diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Interessante. Essas foram as palavras de Ciro. Ele se dirige a Deus, ele fala de Deus como se tivesse uma certa familiaridade com Deus. Ele diz assim: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Depois ele diz: e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Incrível como um rei pagão, e que a respeito dele, a respeito de Ciro, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, diz algo interessante. No capítulo de número 45 do livro do profeta Isaías, ele diz a respeito de Ciro o seguinte: primeiro no capítulo 44, verso 28, de Isaías, diz assim: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Depois ele vai dizer ainda a respeito de Ciro, no verso de número 3 do capítulo 45, o seguinte: e te darei os tesouros das escuridades e das riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Preste atenção, Isaías capítulo 44 e 45 fala de Ciro e diz assim: ainda que não me conhecesse. E aí a gente chega no livro de Esdras, e vê um rei pagão dizendo: o Senhor dos céus me deu e ele me encarregou. Sabe o que é isso? Sensibilidade espiritual. Agora preste atenção: um rei pagão teve sensibilidade espiritual suficiente para reconhecer que a potência que ele governava, que as conquistas que ele teve para chegar onde ele chegou, foi uma ação soberana do Deus dos céus. Interessante que esse rei pagão teve a sensibilidade espiritual que poucos judeus tiveram.
trazendo para os nossos dias, a sociedade precisa ver na igreja sensibilidade espiritual. Quem tem que manifestar essa sensibilidade espiritual é a igreja do Senhor. No Novo Testamento, um centurião foi pedir ajuda a Jesus. E quando Jesus estava indo até a casa dele, ele disse que não era digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas que bastava uma palavra. Basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: eu encontrei fé onde eu menos esperava encontrar. Quem tem que encher o coração de Deus de alegria, de louvor, é quem o serve. E Jesus falou isso olhando para os judeus que ali estavam. Jesus falou isso olhando para os escribas. Jesus falou isso olhando para os fariseus. Jesus falou isso olhando para os religiosos, que condenavam todo mundo, que julgavam todo mundo. Jesus falou isso olhando para eles. Eu não encontrei tanta fé assim em Israel. Eu encontrei onde eu não imaginava encontrar. A gente precisa acordar. Quem tem que encher o coração de Deus de louvor, quem tem que encher o coração de Deus de alegria, é quem conhece a sua palavra, é quem conhece a sua verdade. Esses devem encher o coração de Deus de alegria, de louvor, de exaltação. Deus deve e tem que se alegrar com aqueles que conhecem a sua palavra. No entanto, não tem sido assim nesses últimos dias. Quando eu li o verso de número 2 esses dias, eu parei diante do verso de número 2 e fiquei impressionado com as declarações de Ciro. O Senhor Deus dos céus me deu e Ele me encarregou. Ele fala como que tendo uma intimidade com Deus, e o Senhor fala a respeito desse Ciro lá nos capítulos 44 e 45 de Isaías, dizendo: eu te chamei mesmo sem você me conhecer. E nós não sabemos se Ciro leu alguma coisa, ou se algum profeta. Historiadores dizem que Daniel, ele apresentou essa profecia ao rei Ciro. Historiadores afirmam que Daniel, quando Babilônia é vencida, porque os reis, quando eles destruíam o império inimigo, eles traziam para junto deles os homens de confiança, os conselheiros. E é provável que quando Ciro, rei persa, domina Babilônia, ele traz para junto dele Daniel e seus amigos. E é provável que Daniel tenha apresentado a Ciro essa profecia. E Ciro, por sua vez, demonstra sensibilidade para com Deus, para com as coisas de Deus, para com as promessas que Deus fez àquele povo. E ele disse que, olha só, no verso de número 3, ainda palavras de Ciro: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Olha como é que Ciro termina seu decreto: Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Me diga se o livro de Esdras não nos faz entender melhor o que está acontecendo nesses últimos dias. Olhemos para a história com o olhar voltado também para a palavra de Deus. Por quê? Porque os eventos históricos manifestam os propósitos de Deus. Por quê? Porque Deus se serve da história, se serve dos eventos históricos para manifestar o seu braço forte. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Eu espero que você esteja entendendo essa reflexão de hoje, esta palavra de hoje, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Se porventura, em algum momento, não deu para entender, no término dessa transmissão, você pode mandar uma mensagem para mim, que eu procuro ser um pouco mais claro e objetivo na explicação de algum ponto, de alguma observação que não tenha sido possível você entender. Amém? Seguindo, isso alegrou, isso animou o coração de muitos. Animou o coração de muitos. E cerca de 50.000 judeus naquele dia voltaram para Jerusalém. Outros optaram por ficar, porque já estavam estabelecidos, tinham seus recursos lá na Babilônia, e ao invés de irem, eles abençoaram com recursos os que foram. Olha o verso de número 6: e todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Alguns voltaram, outros optaram por ficar, como que dizendo: a gente fica, mas a gente abençoa vocês para esse retorno. Deus cuida de todos os detalhes. Nenhuma ação de Deus é solta, nenhuma ação de Deus é aleatória. Tudo que Deus faz tem uma amarração. Os que ficaram, mas abençoaram com recursos os que foram. Porque Deus, Ele abençoa para que você entenda que, sendo abençoado, você agora está na condição de abençoador. Os judeus que ficaram, eles não ficaram lamentando os que foram, eles abençoaram os que foram, porque entenderam: aqui o Senhor nos abençoou, aqui o Senhor nos fez prosperar, e que agora cabe a nós abençoar esses que vão. Não esqueça, Deus, Ele te abençoa para que você entenda que agora você está na condição de um abençoador. Não para bater no peito e dizer: está vendo tudo que Deus me deu, está vendo tudo que eu conquistei, mas para você bater no peito e dizer: Deus não só me abençoou, mas fez de mim um abençoador. Abençoe vidas, você também. Abençoe vidas, você também. Faça isso. Entenda que o Senhor abençoa, não para você esnobar. Entenda que o Senhor abençoa, não para você estar contando vitória, mas entenda que o Senhor abençoa para que você seja um abençoador na vida de outras pessoas. Amém?
Esta é a nossa reflexão nesse primeiro capítulo do livro de Esdras. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de Deus, a palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Por quê? Repito, quer entender o que está acontecendo? Olhe para a história, olhe para os eventos, mas olhando para a palavra de Deus. De quem Deus espera ter o seu coração cheio de alegria, de louvor e celebração? Dos que conhecem a sua palavra. A sensibilidade para com as coisas de Deus deve ser uma marca na vida dos que conhecem a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Ciro nos dá essa lição. Ciro, um rei pagão, nos dá essa lição. Ele foi sensível, mas essa sensibilidade não é peculiar de quem não conhece a palavra. Essa sensibilidade, ela não é peculiar de quem não conhece a verdade em Cristo. Essa sensibilidade, ela tem que ser peculiar de quem anda com Deus, de quem conhece a palavra de Deus, do Senhor. Deus, através de quem Ele quer, manifesta seus propósitos. Entenda, quando você tem de Deus uma promessa de que Ele vai agir, pare de ficar idealizando o que Ele vai fazer, porque Deus não é previsível, Deus é imprevisível. Deus é imprevisível. A imprevisibilidade da ação de Deus a gente encontra na batalha de Josafá, que vence uma batalha sem fazer uso da espada. Um outro sinal dessa imprevisibilidade, né? o quão Deus é imprevisível nas suas ações, foi quando Gideão pôs um exército em derrota, quebrando cântaros, e quando Gideão vence uma grande batalha com apenas 300 homens. Então, eu sei que Deus tem promessa para a sua vida, mas não idealize, Deus vai fazer assim, é desse jeito que Deus vai fazer. Não. Deus prometeu que visitaria o seu povo depois de 70 anos na Babilônia. E quem sabe aquela nação, aquele povo, esperou que Deus levantasse um rei judeu. No entanto, Deus visita o seu povo através daqueles 3 reis pagãos, através dos 3 reis persas: Ciro, Dario e Artaxerxes. E lembre-se, você considera-se um homem abençoado, uma mulher abençoada? Seja, pois, um abençoador de vidas. Seja um abençoador de vidas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Espero que você tenha compreendido essa palavra. No próximo domingo a gente vai fazer novamente uma outra transmissão e a gente vai seguir com as nossas reflexões no livro de Esdras. Amém, queridos? O meu muito obrigado a todos que estão até agora acompanhando a nossa transmissão, participando aqui, mandando mensagens. Irmão Valmir, Deus abençoe sua vida, querido. A você, irmã Duda, Paloma e família, Alex, Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Rosália, irmã Rosália e pastor Gerson,
Forte abraço para vocês, irmã Ângela. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco desde que iniciamos essa nossa transmissão. A irmã Penha, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Irmã Emília, Deus abençoe sua família, querida. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Então, se ficou alguma dúvida, você pode mandar sua mensagem e a gente vai buscar na palavra de Deus uma resposta acerca de algo que você não entendeu, que não deu para entender em algum momento dessa nossa reflexão. Amém? A gente segue a quarentena, a gente sabe que a quarentena continua. Oremos para que isso passe, para que isso acabe logo, para que a gente volte às nossas programações de estar juntos, de cultuar a Deus juntos. Eu quero aproveitar aqui, e já que nós estamos enclausurados em casa, com muito tempo para ler a Bíblia Sagrada, Nacélio, Deus abençoe sua vida, querido. Nacélio é um amigo, estudamos juntos lá em Fortaleza, e Nacélio faz parte da minha história. A gente estudou, se eu não me engano, acho que os 3 anos juntos, mas a gente consolidou, a gente fortaleceu essa amizade. Muito obrigado ao Francisco, meu primo, que está ali participando da nossa transmissão, ao Gerson Juninho, né, ali da Igreja de Cristo em Fortaleza. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, seus filhos. A Claudiana está colocando aqui, está assistindo, né? Deus abençoe. Estamos enclausurados em casa, com muito tempo para ler a Bíblia Sagrada. Não deixe de ler. Mas eu quero aqui também indicar 2 excelentes livros, que é A Cruz do Rei. Esse livro, ele foi adotado pelo Douglas e a Camila, um jovem casal aqui da igreja, para estarem trabalhando com os adolescentes da igreja, e é um excelente livro que fala da vida de Cristo no Evangelho de Marcos. E eu não vou entregar detalhes, porque senão o livro perde a graça. Mas assim que você tiver oportunidade, procure adquirir A Cruz do Rei. Godinho, muito obrigado pela sua participação na nossa transmissão. E um outro livro também muito bom, excelente livro, é O Evangelho Maltrapilho. Quando você tiver oportunidade de adquirir, e veja bem, eu estou indicando, eu não estou vendendo esses livros, eu estou indicando. Quando acabar a quarentena, que você puder sair de casa, tente fazer a aquisição desses livros para sua edificação. Eu vou logo dizer que não estou vendendo, porque senão vocês vão dizer que eu estou entrando em contradição. Como é que eu critico quem pede dinheiro e estou aqui vendendo alguma coisa, né? Então eu só estou indicando, porque são livros excelentes. Rubem e Miqueias cada um deles ganhou um livro, A Cruz do Rei, e eles estão lendo. Eu estou lendo também, acompanhando essa leitura, e o Evangelho Maltrapilho. A Paloma está pedindo aqui para deixar a foto do livro. Vou fazer isso, Paloma. Eu vou deixar a foto vou publicar a foto dos livros. E assim, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer a aquisição desses livros, façam, porque são excelentes livros. Mas não abra mão da leitura desse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, que nos edifica e nos fortalece. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço. Que a família de todos seja poderosamente abençoada por Deus. Que você tenha uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de conquistas, uma semana de vitória. Irmã Rosália mandou aqui: muito bom ouvir você, louvamos a Deus por sua vida. Muito obrigado. Rogo as orações dos irmãos por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que a cada dia as mãos de Deus estejam estendidas sobre as nossas vidas, nos livrando e nos guardando de todo mal. Irmã Lúcia, saudades de você, minha irmã. Deus abençoe sua vida, que essa quarentena acabe logo, para
para a gente se encontrar novamente aqui na casa do Senhor e juntos celebrarmos a Deus. Eu penso que quando essa quarentena acabar, as denominações deveriam fazer culto tipo festa judaica, demorar 7 dias num culto só, né? Celebrando a Deus, se alegrando no Senhor. Amém. A paz a todos, irmãs. Claudiana, Deus abençoe. Godinho, Deus abençoe. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu nome por esta oportunidade, que não só eu, mas tantos outros servos e servas têm tido de alcançar muitas e muitas vidas através dessa tecnologia. Que a tua palavra seja anunciada, somente a tua palavra, que a tua graça seja revelada, meu Deus, através das ministrações, para que homens e mulheres se tornem sensíveis e busquem te conhecer mais e mais através da tua palavra, rendendo-se a ti, confessando a teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu peço a tua bênção sobre esses que têm acompanhado essas transmissões, que o Senhor dos altos céus os abençoe de uma maneira toda especial. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.